Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente envelhece, mais o tempo voa? Parece que, de repente, os anos começam a encolher, né? Não duram mais o que duravam antes? Pois é, aquela famosa frase, nossa, já é Natal de novo, virou quase um mantra, não é mesmo? Se isso acontece por aí também, saiba que essa percepção é super comum e olha, a explicação por trás disso é fascinante. É só a gente parar para pensar. Na infância, as férias de verão pareciam uma eternidade, né? Era um tempo que não acabava mais, um mundo de coisas para fazer. E hoje? Puxa, hoje um mês inteiro passa num piscar de olhos, escorre pelos dedos que a gente nem vê. A grande pergunta é, por que isso acontece? Então vamos entender isso melhor? E o mais curioso é que a resposta para esse mistério todo não está no relógio da parede, não. Ele continua lá, marcando os segundos do mesmo jeitinho de sempre. A resposta está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. É isso mesmo. O ponto principal é que o tempo cronológico, não mudou nada. O que mudou foi a nossa percepção dele. É uma coisa totalmente psicológica, sabe? Tem tudo a ver com o jeito que o nosso cérebro processa o que a gente vive. A ciência chama isso de percepção do tempo. O que é isso? Basicamente, é a experiência de cada um com a passagem do tempo. É algo que o nosso cérebro constrói, como se fosse um quebra-cabeça, usando as peças que ele tem, as nossas memórias, o nosso foco e, o mais importante de tudo, as experiências novas. Tá, mas como é que o cérebro faz essa mágica? Bom, a ciência nos dá 3 pistas bem importantes para a gente desvendar esse mistério. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Basicamente, existem 3 grandes teorias que explicam por que o tempo parece acelerar. A primeira é a da proporcionalidade, a segunda é a da novidade e a terceira é a neurológica. Imagina que são 3 peças que, quando a gente junta, formam a resposta completa. Vamos começar pela primeira pista, a da proporcionalidade. A lógica aqui é pura matemática e é bem fácil de entender. Pensa assim, para uma criança de 10 anos, um ano é 10% de toda a vida dela. É uma fatia gigantesca. Agora, para um adulto de 40 anos, esse mesmo ano representa só 2,5%. A diferença é brutal, né? Ou seja, a cada ano que passa, essa fatia do bolo ou da pizza da nossa vida vai ficando proporcionalmente menor. E aí, intuitivamente, o cérebro olha para esse período e pensa, isso aqui foi mais curto, comparando com todo o resto que a gente já viveu. Agora vamos para a segunda pista que tem tudo a ver com novidade versus rotina. Tem uma frase do Dr. Christian Yates que explica isso muito bem. Ele diz que quanto mais a gente envelhece, mais tudo se torna familiar. A gente para de notar os detalhes à nossa volta. E é aí que está o pulo do gato. Pensa na infância. É uma avalanche de primeiras vezes, né? O primeiro dia na escola, aprender a andar de bike, a primeira viagem em família. Cada uma dessas coisas cria memórias super fortes, super densas. Já na vida adulta, bom, a rotina toma conta. É o mesmo caminho para o trabalho, as mesmas tarefas, os fins de semana parecidos. O cérebro meio que entra no piloto automático. Ele não precisa registrar tantos detalhes. E aí, o tempo parece que passou voando, quase em branco. E aí a gente chega na terceira e última pista, a neurológica. Para entender essa, imagina que o nosso cérebro é tipo uma câmera. Quando a gente é jovem, essa câmera está gravando em alta velocidade, sabe? Capturando um monte de quadros por segundo. Só que com o passar dos anos, essa câmera vai ficando um pouquinho mais lenta, capturando menos quadros no mesmo tempo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, conforme a gente envelhece, os caminhos neurais, as estradas por onde as informações correm no cérebro, ficam mais longos, mais complexos. Isso faz com que o processamento de tudo que a gente vê e vive fique um pouquinho mais devagar. Se o cérebro faz menos registros mentais dentro de um mesmo dia, por exemplo, a sensação que fica é, ué, o dia voou. Ok, beleza, já entendemos os porquês. Mas agora vem a parte mais legal. Se o problema todo está na nossa percepção, então quer dizer que a gente pode fazer alguma coisa para esticar o nosso tempo. E a neurociência dá o caminho das pedras. É aqui que entra uma coisa muito interessante chamada paradoxo das férias. Já reparou? Quando a gente está numa viagem incrível, parece que os dias passam voando. Mas quando a gente volta e olha para trás na memória, aquela semana parece que durou um mês de tão rica que foi em detalhes. É isso, a novidade cria essa impressão mais profunda e duradoura do tempo. Então, qual o segredo para a gente esticar o tempo? É simples, quebrar a rotina. E não precisa ser nada radical, não.
É mudar o caminho para ir trabalhar, tentar aprender uma habilidade nova, visitar um lugar na sua própria cidade que nunca foi. Qualquer coisinha nova já força o cérebro a desligar o piloto automático e a criar memórias frescas. E com mais memórias, o tempo parece que rende mais, que foi mais longo. No fundo, tudo isso leva a gente a pensar em como a gente escolhe viver os nossos dias, né? Se é com os olhos vidrados na rotina de sempre ou com aquela curiosidade de quem para e olha pela janela. Fica a reflexão. Talvez o tempo não voe de verdade. Talvez seja a gente que, de tão preso na rotina, esquece de olhar pela janela, de prestar atenção nos detalhes, de viver com aquela curiosidade de criança, que vê o mundo como se fosse a primeira vez. E para a gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. Qual foi a última coisa que se fez pela primeira vez? Quem sabe a resposta para essa pergunta não é o primeiro passo para a gente começar a esticar um pouquinho o nosso tempo?